Graça, paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O ser humano, ele tem uma dificuldade tão grande de reconhecer os seus próprios erros. Ele consegue apontar os erros do seu semelhante. Ele tem uma facilidade em fazer isso. E faz isso numa velocidade. É muito hábil quando se trata em apontar o defeito dos outros. Mas é tardio em reconhecer seus próprios erros. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quero meditar com você num texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 26, onde nós vamos ler a partir do versículo de número 19, que diz assim: E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: É tu quem está dizendo. Vejamos bem. Eu quero chamar a tua atenção aqui para esse texto, porque esse texto ele tem algo muito importante que nós precisamos aprender e usar isso como um hábito para as nossas vidas. Por que os discípulos, quando Jesus disse que um dos que ali estavam iria traí-lo, e por que os discípulos eles não fizeram exatamente como nós estamos acostumados? Porque se fosse nos dias de hoje, certamente uns apontariam os outros. Ah, Senhor! Certamente Pedro diria assim: Ah, Senhor, provavelmente deve ser João. João, por sua vez, se levantaria e diria assim: Não, mestre, não sou eu não. Eu tenho certeza que será Tomé. Tomé não iria ficar quieto. Iria se levantar e dizer assim: Não, de forma nenhuma. Aquele que irá te trair é Pedro. E ambos iriam se acusar se fosse nos dias de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque a sociedade
ao qual nós estamos inseridos é uma sociedade egoísta, mesquinha, uma sociedade que tem sido manipulada pelo capitalismo e por uma sociedade que tem cobrado do homem uma aparência ou um status. E isso acaba levando o ser humano a praticar todos os tipos de atrocidades possíveis que podemos imaginar. Enganos, mentiras, trapaças, acusações levianas e por aí vai. Mas os discípulos, eles nos ensinam aqui algo de muito valioso. Eles não se acusaram quando Jesus disse: um de vós há de me trair. Ninguém levantou ali nenhuma acusação, sem que fosse sobre si próprio. Cada um dos discípulos disseram ao Senhor: Senhor, serei eu? E essa pergunta, ela se repetiu sobre os 12. Cada um se direcionou a Jesus perguntando se seria ele, porque havia temor na vida dos discípulos. E até aquele momento, eles estavam instruídos. Eles haviam caminhado durante praticamente quase 3 anos com Jesus. E eles sabiam que diante do Mestre, nada permanece em oculto e escondido. E naquele momento, Jesus sabia quem seria o traidor. Mas Jesus também não acusou. Jesus também não apontou. Tanto que quando todos ali fizeram a mesma pergunta, perguntando João, Pedro, Tomé, Bartolomeu, enfim, todos fizeram a mesma pergunta: todavia serei eu, Senhor? Senhor, será que serei eu que irei te trair? Senhor, sou eu quem vou te trair? Essa foi a pergunta de cada um deles, até que chegou em Judas. E quando chegou a vez de Judas, Judas disse assim: Senhor, serei eu quem vou te trair? O Senhor, olhando para Judas, disse: é você quem está dizendo. Muitas pessoas hoje, no meio cristão, não têm a sabedoria, a maturidade, não têm uma vida alicerçada espiritualmente. E quando vem os tropeços, as derrotas, sempre procuram alguém para acusar, para jogar a culpa. Aqueles que estão dentro da igreja e querem se desviar, e quando vem a oportunidade de sair da presença do Senhor, e quando saem,
E quando são interrogados depois, por que abandonaram a fé, por que deixaram o caminho da salvação, esses são especialistas em arrumar desculpa e achar alguém para acusar. Eu saí por causa do fulano, por causa do cicrano, por causa de A, de B e de C. Eu saí por causa do pastor, por causa do presbítero, por causa do diácono, por causa do porteiro, enfim. Ele não vigiou, ele não buscou-se alicerçar espiritualmente. E quando tropeçou, ele não reconhece que o erro está único e exclusivamente nele. Então sempre vai apontar alguém. E quando as pessoas fazem isso, elas se esquecem de algo muito importante, que aquele que abriu a porta para a vida eterna, que nos deu o direito da vida eterna, ele sabe de tudo, ele conhece a nossa vida, conhece as nossas fraquezas e limitações. E quando nós tropeçamos, ao invés de nós ficarmos acusando a B ou C, nós deveríamos olhar para ele, para o consumador da nossa fé, que é Jesus. E devemos clamar pela sua misericórdia, pelo seu amor. Isso que nós devemos fazer. Ao contrário de muitos, que ficam procurando culpados para os seus fracassos. E isso não é só na vida espiritual, não. Isso se estende para toda a vida, em todos os âmbitos e aspectos. Porque isso é natural do ser humano. Não reconhecer o seu próprio fracasso. Mas o que faz de um homem um vitorioso, um vencedor na presença de Jesus, é sempre reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, os seus fracassos, confessar os seus pecados e clamar pela misericórdia e amor de Cristo. Isso faz de um homem vencedor. Então, fica aqui a dica, fica aqui essa lição que nós aprendemos esta noite. Os discípulos, quando Jesus disse assim: um de vós irá me trair, eles não se acusaram, não ficaram apontando um ao outro, pelo contrário. Eles tiveram o temor e o tremor diante do Senhor, a ponto de chegarem diante do Mestre e dizer: Senhor, todavia serei eu, Senhor. Será que serei eu, Jesus? Isso é temor. Então, vamos aprender com essa atitude dos discípulos, para que nós venhamos ter uma vida vindoura, uma vida frutífera e uma vida profíncua espiritualmente na presença do Senhor. Que cada um de nós venhamos cuidar da nossa própria salvação, porque cada um de nós somos responsáveis por ela. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos. Deus os abençoe e a paz do Senhor.